Hoje a palavra muito em voga é respeito, né? Pro crente eu acho que é sacrifício, tomar a sua cruz. O evangelho é esse. Se quiser ser discípulo, meu discípulo, disse Jesus, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Eu, como acredito que muitas pessoas, tenho uma dificuldade muito grande de não expor muitas vezes, ou de expor, pelo contrário, né? Sim. A opinião que vai gerar uma discussão. E o fato de discordar, eu acho que até tudo bem, mas isso tem ganhado uma proporção muito grande. A discordância vira uma competição. É a questão do confronto e conflito, né? O confronto, a gente tem que ter um vencedor. Quando você vai falar de uma luta, é o confronto de fulano contra ciclano. O conflito não necessariamente, né? Uhum. É um assunto que é conflituoso e que numa conversa pode chegar no consenso ou não, mas a gente se respeita. E aí eu vejo que hoje tá virando muito confronto alguns temas, justamente porque foge da questão bíblica em si. Sim. A gente precisa tomar ainda a nossa cruz nesses aspectos dessas conversas tão difíceis. E entender o outro também, né? O Roberto, ele fala muito isso, né? Eu quero te ouvir a partir de você. É isso aí. E não te ouvir a partir de mim. Uhum. Porque senão eu já tenho uma preconcepção do que você tá falando e a conversa ela fica de um lado só. Não é legal. É isso aí, pessoal. Que alegria ter você aqui assistindo mais um episódio do podcast do povo, tá? Esse podcast não é meu, esse podcast é nosso, ele é do povo. Eu tô muito feliz, tô muito animado, tá? Entusiasmado. E esse projeto é lindo, é um projeto que nasceu do coração de Deus e nós queremos que ainda iremos colher muitos frutos. Amém? Você já me conhece, mas eu sou o Samuel Campos, líder do Igreja Online, e eu tô com 2 homens de Deus aqui. Os convidados estão de peso, porque o nosso assunto também é um assunto de peso. Então, eu queria apresentar eles para vocês. Vocês também já conhecem, mas só, né, para a gente seguir o protocolo aqui. Pastor Paulo Frutuoso. Bom dia, Sam. Muito bom estar aqui. Ou boa tarde, ou boa tarde. Depende da hora, né? Depende da hora que você vai estar assistindo, é verdade. De peso, não, pezinho agora. Ah, porque está leve. Só se for a massa muscular, né? Eu tô melhorando nesse aspecto, né? É um prazer estar aqui e poder conversar um pouco com a galera sobre os temas que são tão relevantes para nós, né? Então eu espero que a expectativa seja atingida, porque eu já estou motivado em relação a isso. Boa, é isso aí. E, gente, claro, também não poderia não chamar, né, meu parceiro amigo do peito, Ricardo Matias. Tamo junto, meu irmão. É um prazer estar aqui, né? Eu sou líder de pré-adolescentes, como provavelmente vocês já sabem, e agora tá aqui, com o pastor Frutuoso ao meu lado. O Sans é doido. Eu tô em cadeiras grandes. Aqui tá complicado. Mas é bênção, assim. Muito feliz porque a gente vai falar hoje, e a ideia de conversar com o povo mesmo, falar com eles o que eles precisam ouvir, e a gente entender as demandas que eles precisam também, e a gente se ajudando, né? Nessa ideia. O que você falou é a ideia desse podcast, né? Meio que o lema, algo que ficou muito no meu coração, foi algo que o pastor Assir Geroni Jr. falou pra nós. Ele pregou aqui na igreja, vocês lembram, né? Ele falou algo muito importante. Ele falou: leia o mundo e fale o que ele precisa ouvir. Cara, aquilo ficou marcado assim, eu fiquei pensando, porque essa é a ideia desse podcast. Claro, né? O podcast, ele tá aqui pra gente edificar a nossa igreja. Então, meu irmão, se você está esperando que a gente traga gente famosa aqui, a gente tem os contatos, a gente até poderia, temos a estrutura, mas essa não é a ideia. A ideia é nós edificarmos a nossa igreja. De alguma maneira, pastorearmos. Esse podcast ser uma extensão do púlpito da igreja. Pensando nisso, cara, existem tantos tópicos que a igreja precisa se posicionar, que nós precisamos falar. E o pastor Assir, ele também falou que nós precisamos ser uma igreja bíblica. Mas não somente ser uma igreja bíblica, a gente precisa parecer ser uma igreja bíblica. A gente precisa comunicar que nós somos bíblicos também. Então, se esse é um podcast do povo, pensando nisso, eu acho que existe um medo muito real no nosso rebanho, nas nossas ovelhas, na igreja como um todo, tá bom? E ainda mais pensando na nossa tradição batista, não é que a gente fique em cima do muro, mas a gente sempre procura ser mais equilibrado, né? Não coluna do meio. Exato, fica ali no meio. Tem muitos assuntos espinhosos
que eu não acho que a gente só precisa expor a nossa opinião, a opinião pessoal do Samuel, do Paulo, do Ricardo, mas a gente precisa ensinar e falar para a igreja o que a Bíblia diz sobre isso. Sabe? Qual que é a cosmovisão bíblica sobre esse assunto? E é claro, quando a gente fala do que está muito quente hoje em pauta, sexualidade, o tema da família, política e por aí vai. Sim. Só que eu já tive esse medo, acho que também você já tiver esse medo, né? De você se posicionar, biblicamente falando, e você ser rotulado como o chato, né? O ignorante, o Quadrado. o quadrado e tudo mais. Eu quero saber de vocês, como que a ovelha, como que a pessoa que está assistindo a gente, ela se posiciona biblicamente falando, ela apresenta cosmovisão bíblica sobre esse assunto, mas sem ela perder a convivência, sem ela perder o amor, sem ela perder a graça. Por que eu falo isso? Eu lembro claramente, por exemplo, das eleições de 2022, que era literalmente famílias sendo rompidas, assim, famílias se dividindo. Começou em 2018. Mas com certeza, né? Sim. Por conta de política. E por conta que talvez as pessoas estavam se posicionando. Como que a gente não perde essa graça? Como que a gente não perde esse amor de conseguir se posicionar biblicamente falando, mas a gente ainda assim consegue, sabe, transitar nos ambientes, não ser taxado dessa maneira? Enfim, o que vocês acham? Vamos lá, meu amigo Ricardo. Por favor, pastor Zé. Cara, olha, hoje a palavra muito em voga é respeito, né? É respeitar o outro. Pro crente eu acho que é sacrifício. Tomar a sua cruz. O evangelho é esse. Se quiser ser discípulo, meu discípulo, disse Jesus, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Eu, como acredito que muitas pessoas, tenho uma dificuldade muito grande de não expor muitas vezes, ou de expor, pelo contrário, né? Sim. A opinião que vai gerar uma discussão. Algum problema, vai gerar um debate. ambiente ali talvez negativo, né? É, A relação com a outra pessoa fica fragilizada pela sua opinião. Por ela discordar de você, né? Isso aí. e o fato de discordar, eu acho que até tudo bem. Mas isso tem ganhado uma proporção muito grande, a discordância, vira uma competição. É a questão do confronto e conflito, né? O confronto a gente tem que ter um vencedor, né? Quando você vai falar de uma luta, é o confronto de fulano contra ciclano. O conflito não necessariamente, né? É um assunto que é conflituoso e que numa conversa pode chegar no consenso ou não, mas a gente se respeita. E aí eu vejo que hoje tá virando muito confronto alguns temas. Justamente porque foge da questão bíblica em si. Sim. E eu, Paulo, penso que a gente precisa tomar ainda a nossa cruz nesses aspectos dessas conversas tão difíceis. E entender o outro também, né? Quando você falou de sexualidade, Sim. eu parto do outro, ouvindo o outro. O Roberto ele fala muito isso, né? Eu quero te ouvir a partir de você. É isso aí. E não te ouvir a partir de mim. Porque senão eu já tenho uma preconcepção do que você tá falando e a conversa vai ficar né, de um lado só, não é legal. Então, Eu creio que nessas pautas a gente fica muito preocupado em estar certo e às vezes no estar certo a gente fere o outro na forma como a gente se posiciona, né? Acho que um grande problema que acontece nesses assuntos é que falta uma comunicação da gente sentar e poder conversar sobre assuntos, mesmo que a gente discorde sobre algo. sim. Então, nós temos uma base que é a Bíblia. Então, a Bíblia ela vai dar para a gente princípios, valores que vão nortear a nossa vida. Agora, quando eu for conversar com alguém que talvez não tenha a mesma base, eu preciso ter um ambiente ao qual eu possa ouvi-lo, no qual ele possa me ouvir, e eu não preciso querer estar certo, provar para ele, mostrar para ele que é isso, porque já tenho no meu coração a verdade bíblica. O que eu quero é apresentar para ele a minha opinião, apresentar para ele a minha posição. Acho que nos ambientes a qual a gente vive, se posicionar e falar, olha, eu não creio nisso, eu não vou até certos lugares, eu não faço certas coisas e eu não estou brigando com o outro, mas eu tenho um posicionamento. E respeitar, acho que essa comunicação às vezes ela falha.
Eu quero falar, mas eu não quero ouvir, né? E aí fica uma disputa de quem fala mais alto, acho que entra nesse confronto, quem fala mais alto, quem tá mais certo, quem argumenta melhor, e a gente tá aqui numa disputa num local que poderia ser uma conversa, uma discussão ali mesmo, de troca, né? Acho que o problema da comunicação, ele permeia todos esses assuntos mais polêmicos. E como que a gente pode chegar, que é um perigo, que acontece, nesse lugar que você falou que a gente tá ali, por exemplo, só para brigar? Sabe? Qual que é a diferença do crente que é o crente briguento, que não quer ouvir, que é o monólogo que você falou, e a diferença do crente que realmente está ali para criar um ambiente confortável, saudável, para conversar, sabe? E, enfim, que a harmonia e o amor ali esteja presente, sabe? O que vocês acham que é essa principal diferença? Porque a gente tem os dois sentados no banco da igreja, sabe? Eu acho que, primeiro, há uma preocupação em olhar para si. O se autoconhecer no sentido, por exemplo, Tiago vai falar sobre o perigo da língua. E às vezes nós temos que saber que somos mais explosivos ou somos mais impacientes e são pecados e dificuldades que nós temos que tratar em nós antes de me colocar numa conversa sobre algo que possa gerar no meu coração uma raiva, uma ira, algum problema. Porque vamos supor que eu estou numa conversa e a pessoa ela foi cínica sobre um assunto. Se eu já sou alguém mais nervoso, eu já vou querer rebater, eu já vou perder a paciência. E aí a gente perde também a razão do nosso posicionamento ali, né? Eu creio que o cuidado de se autoconhecer faz com que você evite algumas situações de briga. Com certeza. Né? Você fala assim, olha, eu sou um pouco impaciente, eu preciso tratar essa minha impaciência porque a impaciência não vem de Deus, né? Deus é um Deus paciente. Eu preciso ter domínio próprio da minha língua, do meu comportamento. Então, às vezes, nós estamos tão preocupados com o outro, com as situações, que não olhamos muito para as nossas dificuldades. Sim. E acho que se você não saber quais são os seus pontos negativos, quais são as suas fraquezas, e lidar com elas, qualquer coisa que venha a meio que acender isso em você, gera um problema, né? E é interessante ressaltar que o que o Ricardo tá falando não é o que o mundo diz de você se conhecer, né? Não. Se permitir. Acho que vai muito de acordo com o que Paulo fala, por exemplo, na segunda carta de Coríntios, que ele fala do espinho na carne e depois ele fala que na minha fraqueza eu sou forte. Ali eu entendo que, principalmente no momento do ministério de Paulo, é ele sendo honesto, sincero com ele mesmo e falando, cara, eu me conheci a esse ponto de eu dizer, tá bom, Deus, essa minha fraqueza, esse meu pecado, eu coloco diante do Senhor. Por quê? Porque eu sou totalmente dependente de Ti. E aí a gente entra no ponto que você falou. Né? Então é para esclarecer e para até a gente entrar nesse assunto, que eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente peca com a língua porque a gente não se conhece. Ou a gente peca com a língua, com algo que nós nos conhecemos, mas a gente não quer colocar isso diante do Senhor. Você até pode saber que você é uma pessoa estourada, mas será que você está tratando isso perante ao Senhor? Entende o que eu quero dizer? Entendo. Opa. Acho que crente fala palavrão, Ricardinho? Isso é absurdo. Crente fala palavrão? Fala. Fala? O crente que deve ser bíblico, não, né? Mas não, a gente tá falando da língua aqui, né? Vamos nomear as coisas da língua, né? Não sai palavras torpes da sua boca, né? Sim. Isso é bíblico, né? Irai-vos, mas não pequei. Tipo, não dá pra violentar alguém com as palavras. Isso também não é bíblico. Agredir, agressão ou assédio moral, isso não é bíblico. Sim. E aí talvez você viva isso na sua casa, com a sua família, né? E tá passando por uma situação dessa e olhando um crente fazendo isso. Aí eu te digo, a natureza caída tá ganhando da vida espiritual, né? Eu acho que esse é um ponto importante na minha opinião. Eu tava conversando com o Sam fora do ar aqui a respeito disso, assim. Temos que nos lembrar que nós somos o projeto de Deus em recuperação, né? Em que aspecto que eu tô dizendo? Nós estamos sendo regenerados. Fomos e estamos sendo, né? Aceitamos a Jesus, tivemos uma experiência com Deus, deixamos a nossa natureza caída
e hoje temos uma nova vida. Mas estamos aprendendo essa nova vida. Ela não vem pronta. Né? Não há uma virada de chave, e eu acho que cada um tem um tempo para que isso aconteça. Tem uns que são mais rápidos, Sim. outros demoram mais, outros não sabem como fazer. Existem comportamentos muito ruins que despertam as pessoas. Tem hábitos, né? Hábitos ruins e que eu acho que precisa aprender a submeter ao senhorio de Cristo. E esse é um processo difícil. Por isso que eu quis nomear aqui, porque a gente fica falando de a língua, tá falando da língua, tá falando mas o que ele tá falando? É isso aí. Então, para ficar claro para você o que a gente tá falando aqui. Eu não gosto de subjetividade, não. Não extrapola, né? Muito bom. Você falando, pastor, eu lembrei de um termo que nós ouvimos muito na pregação do Cris, professor de seminário Betel Brasileiro no Acampa do canal. Ele pregou sobre corandeu, né? Ele fez a diferença do carpe diem e do corandeu. E aí você falando dessa vida do homem caído com essa nova vida. Eu gosto muito do conceito do corandeu. E principalmente quando ele começou a ser pregado ali na Reforma Protestante, naquele contexto isso fazia muito sentido, mas como isso também faz sentido para nós hoje? Para você que não sabe, corandeu é um termo que vem do latim, que a tradução para o português é nós vivemos diante da face de Deus. Então é você viver a sua vida entendendo que tudo que você faz, sim, você tem um homem caído, né? A gente estava falando sobre Bíblias aqui, né? E tem a Bíblia do discipulado, que tem um texto de Romanos 12, que ele fala assim, que todo mundo conhece o texto de Romanos 12, né? Mas aí ele coloca uma nota de rodapé assim: o problema do sacrifício no altar é que ele sempre está tentando sair do altar. Ou seja, é a nossa vida, né? É o nosso pecado. Sim. Mas pensando no corandeu, é você entender que tudo que você faz é adoração. E aí você está vivendo uma vida de santidade, sendo regenerado. Ou seja, eu estou lavando louça, eu estou adorando a Deus. Eu estou, sei lá, num podcast, eu estou adorando a Deus, né? Pensando nos dias de hoje, muitas vezes, por exemplo, o irmão, na semana, ele ouviu a mensagem no domingo e ele foi segunda-feira trabalhar, ele foi segunda-feira para a escola, como é o contexto dos pré-adolescentes. E a gente passa muito tempo no ambiente secularizado, né? Nesse ambiente onde é fácil a gente esquecer que nós vivemos uma vida diante da face de Deus. Como que a gente pode de alguma maneira dizer para a galera que está ouvindo, para que esses ambientes não sufoquem a fé das pessoas e a gente consiga se posicionar? A gente consiga ainda assim, sabe, entender que nós somos embaixadores do reino e que a gente não abre mão dos valores e que a cosmovisão do reino também deve ser estabelecida nesse ambiente. Mas muitas vezes o que a gente vê é que as pessoas estão sendo sufocadas, né, pelas ideologias ou pelo próprio pecado. Por não estar vendo uma vida de santidade, não consegue se posicionar nesses ambientes. O que vocês acham? Fala aí, Ricardinho, como que o adolescente está sendo sufocado hoje? Cara, querendo ou não, o adolescente ele nasce num contexto tecnológico, globalizado. Hoje o mundo é defendido pela militância e ele na escola tá nesse contato, ele sai da escola, tá no contato com a internet. Então, o adolescente ele tá sempre sendo ali cheio de ideologias, está sendo enchido de palavras, de cultura, que fazem com que ele fique em confusão. Né? Eu converso com muitos adolescentes e falo assim, cara, eu não sei o que é verdade. Porque eu escuto uma verdade aqui, aí eu escuto uma verdade aqui, aí eu vou pra internet e escuto uma verdade aqui, aí o influencer que eu acompanho fala isso, aí eu venho pra igreja e você fala isso, aí a líder de tribo fala isso. E eles ouvem tantas coisas que no fim não sabem o que é verdade, o que é o correto. Então, ele não consegue nem se posicionar por ter uma dificuldade ainda de entender o que é o real. Sim. Qual é o caminho mesmo a qual seguir, né? Eu, conversando com alguns deles, eu prezo muito pela fala de que a nossa postura tem que ser condizente com aquilo que nós pregamos, né?
e de que não dá para eu ser alguém em vários ambientes diferentes. O pré-adolescente e adolescente, ele vive isso. Ele vive fragmentado, né? Cada lugar ele é alguém. Esse filme fragmentado é isso. Então ele tem uma personalidade na escola, que é uma personalidade diferente quando ele tá em casa, que é diferente quando ele tá no clube, que é diferente quando ele tá na igreja. Um monte eu já vi falando assim, nossa, na escola ele é super comunicativo, ele fala, ele faz amizades, na igreja ele não fala com ninguém. Em casa ele não conversa com os pais. Porque cada ambiente ele vai meio que se moldando conforme as coisas, né? E aí eu acho que é aí que entra o problema. Porque nós devemos ser o que a Bíblia diz para nós sermos em qualquer ambiente ao qual nós estejamos. E quando a gente permite mudar quem somos nessa ideia de comportamento, nessa ideia de falas, por causa dos ambientes e das culturas, a gente começa a perder também a clareza da nossa própria identidade. Então, para a gente vive uma crise de identidade porque ele vê a dificuldade de ser um cristão na escola. Porque na escola ele ser um cristão, ele vai abdicar de muitas coisas, de amizades. Ele vai abdicar de convites, não vai ser convidado para algumas festas, não vai ser convidado para alguns rolês, vai ter que se abdicar de alguns papos. Poxa, imagina você tá na sala, todo mundo tá conversando sobre o assunto, que você sabe que é um assunto pecaminoso, tá falando sobre besteira, e aí você fala assim, cara, eu não posso estar lá porque não é um assunto. Mas se eu não estiver lá, eu tô fora. Do grupo, Como assim? Como é que eu vou ficar fora do grupo? Porque aí vai crescendo, pô, eu vou ficar sozinho de novo. O cara passa 2 horas no domingo aqui, 2 horas no sábado, mas ele passa todos os dias na escola, na faculdade. A comparação é totalmente desonesta. É desonesta, é isso mesmo. Então, eu sempre busco trazer para eles que nós somos separados, tirados, nós não somos daqui, né, como embaixadores de Cristo, mas é difícil pro pré-adolescente, para adolescente ter essa noção. Porque a gente tem muita expectativa do outro para conosco, né? Então, o pré-adolescente, às vezes, ele vai aceitando algumas ideologias e se sufoca nesse sentido por causa que ele quer que o outro o aceite. Ele quer que o outro o receba, né? Ele quer que o outro faça parte, fala assim, não, você tá junto, hein? Ele quer se pertencer, isso aí. Ele quer se pertencer. Então, é um perigo grande. Eu acho que a forma como a gente trabalha isso, primeiro você precisa fortalecer a identidade desse pré-adolescente. Esse fortalecimento vem de um acompanhamento que não pode ser limitado à igreja, porque a igreja tem pouco tempo para isso, mas que tem que ser muito fortalecido pelo trabalho dos pais. Família, né? Deuteronômio tem um texto que vai falar do acompanhamento do pai com o filho, né? De ir, então você vai com o seu filho, você ensina com o seu filho, você se deita com o seu filho, você... Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, né? Que você acompanha seu filho em todos os âmbitos. Sim. Eu acho que o trabalho da igreja dos pais é essencial para você conseguir fazer com que esse adolescente ele tenha uma identidade fixa, cravada no Senhor, que ele entenda que o ambiente de fora é um ambiente ao qual ele vai ter que se posicionar pela identidade que ele tem e de que ele tem um alvo. Porque às vezes parece que nessa fala a gente só perde quando está lá fora, né? Sim. A gente só perde coisas. Então viver para Jesus é só perder coisas. Sim. Talvez se formos numa linha humana, materialista, talvez. Mas quando a gente está falando de Cristo, cara, quando eu escolho Cristo, eu estou escolhendo a vida eterna, né? Eu estou podendo ser resgatado por um Deus que me dá um amor completo, um Deus que me acompanha, um Deus que promete a sua volta para nos buscar e tirar daqui. Então, em vez de só olhar para o que humanamente perdemos, há uma beleza no Senhor, né? Que precisa ser ensinada para o adolescente. Não dá para eu querer cobrar do adolescente que tem alguns comportamentos, sendo que eu não sentei com ele para ensinar sobre esses comportamentos que eu quero que ele tenha, né? Preciso conversar Entender sobre. o coração dele, entender o porquê ele reage assim. Eu acho que uma coisa interessante que você falou do conversar, às vezes tem muitos assuntos que o pré-adolescente e o adolescente tem o primeiro contato fora da casa. Eu acho que isso é um problema. Por exemplo, a gente falou sobre sexualidade. Às vezes o pré-adolescente e o adolescente tem o contato com sexualidade, com ideologia de gênero, Sim. com a questão da sua própria identidade, quem eu sou, será que eu sou o que eu sinto, será que eu sou o que eu nasci, enfim. E a primeira coisa que ele vai escutar é a escola. Vai ser um amigo, vai ser um grupo, às vezes, pornográfico que vai se formar, vai ser às vezes vídeos.
porque há um medo ainda meio que velado, assim, dos pais de falar sobre esses assuntos. Sim. Porque quando você, um pai que é bíblico, você que está ali acompanhando o seu filho, você que senta com ele para conversar, você o escuta nas dores dele e fala assim, pai, eu tô vendo isso. E você consegue ser a ferramenta do Senhor para poder esclarecer para o seu filho as dúvidas que ele tem. Sim. De falar assim, olha, a Bíblia fala isso sobre identidade. A Bíblia fala isso sobre sexualidade. Sim. Para que o seu filho não tenha uma surpresa. Isso é discipulado familiar, né? Exato. Você falando assim, eu fico pensando porque a gente tem conflito muito grande. Eu acho que eu tô no meio termo disso, de uma geração absolutista, que seria a geração dos meus pais, né? Já 60, 70 a mais. E uma geração mais relativista, que eu acho que é a geração de vocês. A gente tá ali no meio termo, os quarentão, assim, 40, 50, eu acho, pelo menos é o que eu consigo ver, né? Esse mundo complexo, tem um termo, né? O termo bunny, VICA, né? Que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Sim. É o mundo de hoje. As coisas mudam muito rápido. Então, imagine você ter uma geração que pra ela é sim ou não. Então a conversa não tem o porquê. Você não precisa saber o porquê. É sim e pronto. E não importa. Só que hoje a geração não é essa. Tem que ter o porquê. A geração assim, eu quero entender. Me explica o porquê. Né? E se você ainda, que se diz crente, conhecedor da Bíblia, vai falar do porquê e não explica o contexto bíblico para esse porquê, a pessoa vai fazer, peraí. É um achismo seu esse porquê, então. Então eu vejo que também tem esse aspecto de pais que ainda refletem uma criação muito absolutista, assim. Não tem muita conversa, né? Eu vou dar um exemplo claro aqui. Eu lembro uma vez que a gente já liderou jovens, né? E um usava uma camiseta de rock, assim. Aquelas caveiras, sabe? Meu, Aquela caveira. menino de Deus, cara. Menino de Deus, assim. Só que o pastor falou assim, você não vai entrar na igreja. Ô, louco. Aí eu, opa, e aí? Né? Tipo, eu também escuto rock, né? Eu falo pro pastor que eu escuto ou não falo? Né? Tipo, metaleiro, o cara que foi criado assim, com essas músicas. E aí o menino ficou muito mal. E quase ele não volta pra igreja. Mas muito mal. Tipo, porque pra ele, assim, então pra eu ser de Deus, eu preciso deixar o que eu gosto. E sim, é fato. Isso é o tomar a cruz, o negar a si mesmo, É o que né? eu tava falando. Né? Mas aí vem uma outra pergunta. Para eu ter os valores do reino, eu preciso talvez negar aquilo que eu gosto? Tipo, o gosto aqui eu não tô falando de coisas pecaminosas. Por exemplo, ouvir música eu não entendo o que é pecado. Né? Eu tava citando pra ti que eu gosto muito de MPB. Amo, ouço muito. E eu não entendo isso como um pecado. Mas ainda hoje a gente tem esses conflitos de uma geração que entende que esses tipos de músicas, elas não refletem uma beleza, não tem arte ali, ou não expressa aquilo que Deus fez, porque é só louvor. Exato. Né? Eu nem vou citar você, pai, porque senão depois ele vai brigar comigo. Não, eu vou citar assim. Meu pai é um barato, né? Eu posto algumas fotos e coloco algumas trilhas, assim. E eu gosto de música. O senhor tava falando ali de não se deixe levar pelos seus sentimentos, né? Eu lembrei daquele louvor do Lulu Santos, assim, sabe? Tipo... Meu Deus do céu. Que ele fala... Aquele cântico. Aquele cântico do Lulu Santos, né? Deixar-se levar e tal. Vamos nos permitir, né? Lógico que não é louvor, eu tô brincando, é uma piada, enfim. É você, por favor. Você deixa bem claro, né? E aí eu coloco algumas músicas que tem a ver com o meu dia, com a gente até brinca em casa, assim, fala uma palavra que eu falo uma música, né? E geralmente não é um louvor, é uma música. Aí meu pai falou assim, filho, você é pastor, coloca um louvor, é melhor. Aí eu coloquei um louvor. Aí eu falei, vou, tipo, paizão, aí um louvor. Aí eu coloquei o louvor. Aí eu falei assim, mas não, ok. Aí no dia seguinte aconteceu uma coisa que eu falei assim, eu acho que essa aqui merece essa. Aí ele falou assim, já avacalhou de novo, meu.
Eu falei, pai, Deus é tão presente na minha vida, assim, e algumas coisas, ele que me passou a respeito disso, né, assim como minha mãe, enfim, são valores tão fortes em mim, que hoje, graças a Deus por esse discipulado familiar, eu consigo ver também nos meus filhos esse aspecto que a gente não é religioso, a gente não é fundamentalista, nós amamos a Deus. É isso aí. Eu entendo a minha natureza, que há uma luta entre carne e espírito, e oro a Deus para me ajudar que o espírito vença, para que eu tenha sabedoria no meu agir, né? E talvez algumas coisas não mudem os nossos valores. Aquele menino, por exemplo, era um menino muito próximo de Deus. Aliás, era um único convertido da casa deles. Caramba, cara. E talvez ele não voltaria mais para a igreja por causa de uma camiseta. Que a gente quer separar também, né? Meio que o mundo da igreja e o mundo como se você não participasse dos dois. Exato. Tem um autor... Como se a igreja não tivesse do mundo. Poxa, como é que você não vai... Você não deixa de ser um crente porque você está lá fora. E acho que os seus gostos, tudo, a sua vida, ela vai apontar para Jesus, né? Eu não vou deixar de jogar bola porque eu sou crente. O Agora, ambiente do futebol. é claro que... A não ser que você seja corintiano, você deixa Aí de você abandona. Não. Aí Se você é corintiano, continua. Segue firme. Tem um autor, o Micéia Eliade, ele não é cristão. Ele fala muito sobre o sagrado e o profano. E eu acho que essa é a grande ideia do crente, né? Tipo, nossa, eu entrei naquele ambiente, comecei a passar mal, né? Aí eu falo, mas Deus é tão poderoso, assim, enfim, eu não vou entrar nessa questão, nessa celeuma. Sim. Mas o Micéia Eliade, ele vai falar que o sagrado e o profano, quem sacramenta e profana algo ou algum lugar é a pessoa. Pessoal. Forte, né? Só, caramba. Então, eu posso tornar o ambiente sagrado se eu assim o fizer dele. Mas eu posso profanar o ambiente se eu assim o fizer também. E o cara não é crente, hein? Aí eu lembro do apóstolo Paulo falando, né? A respeito de consagrar o alimento e comer. Se isso não for escandalizar. Escandalizar o boto. A gente acha que o ambiente ser profano ou não é o quanto de pecadores tem lá, ou o pecado que está sendo cometido lá. Mas a gente esquece que na igreja tem 500 pecadores assistindo o culto, ou seja, é a pessoa que transforma o ambiente em profano ou sagrado, né? Porque se não, né? Com certeza, mas eu sou templo do Espírito Santo, e o Deus criador de todas as coisas habita em mim, cara. Vai pra cima. Opa! O ambiente não importa, né? Também não diria isso, porque essa frase também pode gerar interpretações ruins, que o ambiente não importa. E aí eu posso falar da minha conversão, assim, porque pra mim eu tenho uma cena na minha cabeça que foi muito forte. Quando eu me converti, eu comecei com algumas lutas em mim. Eu fiz isso dos 18 para os 20 anos de idade. E na época era carnaval, eu não lembro que data que era específica, e eu fui para um lugar, um clube, e tava tendo carnaval. Cara, eu lembro, eu sentado no meio fio, assim, do ginásio e tal, olhando para tudo aquilo que tava acontecendo na minha frente, eu falando, eu não faço mais parte disso. Não faz mais sentido. Eu não conseguiria guardar do que a gente tá falando aqui, né? Sacramentar ou tornar sagrado aquele ambiente. Sim. Aquele ambiente estava totalmente tomado por outra coisa. Então eu também não diria isso, sabe, Sandro? Tipo, Temos que ter o equilíbrio. a gente tem que ter sabedoria, né? Eu acho que até um cuidado nisso que você fala. Eu escuto muitos jovens falando assim: não, mas eu vou para aquele ambiente e eu vou transformar aquele É isso aí. Ou melhor, não, eu vou namorar com ela pra trazer ela pra igreja. eu vou converter. Sabe, tem acho que uma falsa ideia de que você é tão poderoso. Deus tá comigo. Você é doido. Como é que eu não vou lá no meio daquela festa? Maior que o baile do que o que está no mundo. Como é que não vai acontecer nada? Não, eu vou na festa no baile mesmo, porque eu sou de Jesus. E aí, acho que se perde nisso porque você não tem prudência e cuidado no ambiente com você convive, né? Eu já vi muita gente falar assim:
Não, mas Jesus se sentava com os pecadores. Mas Jesus estava nas casas dos publicanos. Verdade. Poxa, mas Jesus... Só que essa fala sempre vem desacompanhada do sentido de... Mas Jesus nunca se moldou aquele ambiente. Sim. Você vê sempre Jesus, na verdade, transformando aquele ambiente pela sua postura, pela sua fala. O encontro dele com Zaqueu, você vê uma transformação na casa de Zaqueu por causa de quem Jesus era. Sim. E às vezes essas pessoas vão para esses ambientes porque não querem perder essas coisas, querem uma desculpa para estar no ambiente, falando assim, não, eu posso estar lá. E na verdade começa a se amoldar a como aquelas pessoas vivem com aquele pecado que tá ali, né? Só pra não ficar nos adolescentes e nos jovens, Não, vai pra cima. ambiente internet também, viu, meu queridão? Você tá vendo aí, ó, aquela conversinha de segundas intenções, você que é casado, né, aquele papinho, quais. Uhum. Existe uma luta muito grande que a Bíblia nos revela, que são 3, né? O mundo, há uma luta nossa contra o mundo, que é a questão do secular, né? Enfim, há uma luta nossa contra o diabo. O capiroto é ardido, safado, é astuto mesmo, né? Nossa Senhora. E há uma luta nossa com nós mesmos. Contra a carne, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse ponto. Eu sou muito de fazer analogias, assim, que eu acho que visualmente a gente grava mais, né? Quando o cara bate no peito, fala, não, eu sou... Deu um tapa agora no microfone aqui, nem sei, pô. De repente a pessoa faz surda. Se estourou aí. Estourou, perdoe, pastor. O cara bate no peito, fala assim, não, porque eu enfrento tudo e tal. Uma analogia muito, muito legal. É a questão do mais profundo, quanto mais profundo, maior a pressão, né? Visualmente falando, aquela pessoa que, ou um mergulhador que usa o escalafandro, né? Um capacete com oxigênio, palavra terrível, mas é isso. E aí, conforme você tá indo mais fundo, a pressão ela vai aumentando e às vezes um furinho imperceptível, aquele contato que você não apagou, aquela viela que você não contornou, aquele dinheiro que você não entregou, aquela mentira que você não foi pedir perdão, é aquele furinho que explode e faz você morrer afogado. Sim. Aquele que está em pé, Cuidado. para que não caia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, na nossa vida e nos nossos ambientes, assim. Essa luta ela é constante, seja adolescente, seja jovem, seja adulto, seja idoso, né, enfim. Ambiente do trabalho, né? Tudo, eu acho que é esse ponto de entender que essas 3 figuras lutam e militam contra nós, né, nós mesmos, Sim. o diabo e o mundo, eu acho que nos torna mais vigilantes, assim. O pastor Roberto, no último domingo, ele pregou, nós estamos na série Assim que eu luto minhas guerras, e ele pregou que, na opinião dele, essa terceira opção que você falou, que é a nós mesmos, a nossa carne, é a maior das guerras, na visão dele. E aí ele trouxe uma exposição, assim, fantástica, Roberto sendo Roberto, e aí ele trouxe que, na verdade, existem 3 sentidos de carne na Bíblia, mas o sentido que ele quis enfatizar é o sentido semelhante, por exemplo, com o que aconteceu na Torre de Babel, onde o ser humano quer começar a ter a glória para ele. E ele até trouxe o exemplo, né, que quando ele chegou em São Paulo não sabia dirigir, foi tirar a carta, e quando ele ia dirigir nos primeiros dias, ele chamava todos os anjos para acompanhar ele, e chegava no destino e era a ação de graça ao Senhor. Mas foi passando o tempo, começou a dirigir com uma mão só, começou a ficar de boa, e essa é a analogia, é a gente começar a viver a vida achando que a gente consegue com o nosso próprio braço, com a nossa própria capacidade humana. O que vocês diriam para as ovelhas? Como que nós conseguimos na vida prática vencer essas lutas? Vencer a que o Roberto diz que é a maior delas, vencer o diabo e vencer o mundo. Olha, eu trabalhei muito celebrando a recuperação, né? E nós
celebrantes a gente fala que é um dia de cada vez, assim. Existe um controle, um governo. E esse exemplo que você deu, ele é maravilhoso, porque quando eu me sinto seguro, talvez esteja aí o problema, né? Existe convicção, temos convicções, e talvez isso gere tanta consternação do mundo. Eles falam como se eles fossem dono da verdade, né? Assim que o mundo fala em relação a nós que somos crentes, né? Então nós temos uma convicção, mas a nossa segurança não está em nós mesmos. Não dá para eu dirigir com uma mão, não dá para eu não olhar para frente, Sim. né? Não dá para eu não olhar as placas de direção. Então o meu governo, o governo do meu coração, precisa ter uma pessoa sentada lá. E essa pessoa não sou eu, é Cristo. É me submeter a Ele todos os dias. É fazer uma autoanálise como Davi fez, mostra para nós no Salmo, né? Olha para dentro de mim e vê se há algum caminho mau. Porque existem coisas que talvez nem eu consiga perceber. É isso aí. Então, eu diria isso, sabe? Submeter o governo da minha vida a Ele. E isso é tão difícil. Sim. É tão difícil. Porque vida não é só uma parte dela ou alguma área, são todas as áreas. Os próprios exemplos que você citou. Às vezes o cara tinha que ter dado uma grana, mas não deu. É a tua área financeira, você precisa entregar. Que difícil, hein? É. Jesus fala muito sobre financeiro, hein? O quê? Porque às vezes você fica tão preocupado com algumas coisas, contas e tudo, e você fala assim, eu preciso achar uma forma, e às vezes essa forma não é a forma correta. Aí não vou declarar isso, eu vou pegar isso aqui, poxa, não vou dar isso aqui, e você começa ali a se perder mesmo, porque pequenas coisas vão infectando, né? Eu tava numa conferência do GIM, do Elias Dantas, e um pastor chamado Nader, ele disse que ele usou a analogia de 2 copos de água, né? Um copo estava cheio de terra, sujo, e um copo estava limpinho. E aí ele falou assim, este copo aqui está 100% puro, esse copo aqui está 100% contaminado. E ele falou, quando eu pego o copo, ele foi tipo assim, pouquíssimas gotas, um pouquinho, ele jogou um pouquinho dessa água suja, aí ele falou assim, um pouquinho do que eu me sujei me torna 100% sujo. Eu posso ter 90% dessa água pura aqui nesse copo e 10% ou 99% e ter 1% da água suja, mas isso me torna 100% sujo. Sim. Né? E aí ele fala sobre o não se misturar, não permitir que as coisas que não são do Senhor misturem com aquilo que é do Senhor e você vai meio que aceitando. Não, então tudo bem eu falar um palavrão quando eu estou com raiva. Sim. Tudo bem. Um jogo. Aconteceu o jogo da Copa, tudo bem eu me estressar e eu perder a linha. Tudo bem, é um jogo. Depois passa, eu não sou assim, né? E ele fala que você está misturando coisas que não devem ser colocadas na vida cristã e isso te faz perder toda a pureza que há na vida cristã, né? E aí eu vejo que, junto com o que o pastor Frutuoso trouxe, há uma necessidade de lembrarmos de que o Senhor é o nosso Deus, né? Sim. E de que eu preciso me voltar para Ele. E às vezes a gente molda a nossa vida diária e depois encaixa Deus nela, né? Eu ouvi uma vez, acho que foi o Giba que comentou, nosso pastor de São Bento, ele dizia assim, a sua agenda, a sua vida, ela acontece depois de que Deus está no centro. Sim. Então eu não moldo a minha agenda aqui, tu coloca a minha agenda, Jesus, eu vou te colocar nesses objetos aqui. Sim. Não. A minha agenda, ela acontece depois que Cristo é minha prioridade. Né? E isso eu não estou falando só do devocional, tô falando da sua vida em geral. Então você busca o Senhor todo dia, por quê? Porque Ele é a sua prioridade, você entende a necessidade disso. A gente vence a gente vence os pecados porque nós temos a convicção de quem é o nosso alvo de adoração, de quem é o nosso Senhor, assim, né? E colocar em coisas práticas. Sim. Porque você fala assim, olha, eu preciso colocar o Senhor como prioridade. Mas o que é eu colocar o Senhor como prioridade? Depende da vida de cada um. Sim.
talvez colocar o Senhor como prioridade na sua vida seja você abrir mão de algumas coisas. Sim. Então, abrir mão de alguns privilégios que te fazem se afastar do Senhor. Ou não, talvez a prioridade seja eu separar um tempo para Deus, porque eu vivo a minha vida porque eu tenho trabalho, porque eu tenho escola, porque eu tenho família, e a gente fala disso, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E a Aline Girundi fala uma coisa engraçada pro Creativo Kids. Como é que eu falo pro Deus que está acima de todo o tempo que eu não tenho tempo para Ele, né? Então, a gente fala sobre isso, talvez pro outro eu preciso organizar um tempo para Deus. Talvez pro cara quais são as minhas atitudes que mostram que o Senhor não é a minha prioridade, porque eu escolho outras coisas, porque eu faço coisas que não agradam ao Senhor, né? Então, é necessário que a pessoa, ela entendendo que o centro da vontade da vida dela é o Senhor, e que o centro da nossa vida é o Senhor, achar como eu posso no meu dia colocar isso em prática. Né? Eu acho que a gente tá falando muito de coração, né? E isso que eu acho que é válido ressaltar, que a gente tá falando você tá falando de intenção de coração. Não é só você tentar ser melhor, né? Por exemplo, a gente tava conversando aqui com o Paulinho, ele tá querendo, já saiu de todas as redes, tá querendo sair até do WhatsApp, gente. Eu não sei como vai funcionar isso. Eu não sei por cento, mas Aquela coisa. Sabático de internet. Só que existe isso. Existe, acho que existe. A vida como Obreiro em Tempo Integral me ajudou muito a melhorar, olha só, a melhorar a minha resposta no WhatsApp. Mas 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu era péssimo no WhatsApp. E todos os meus amigos, a minha esposa, vão atestar isso. Samuel não respondia, demorava para responder. Se ele te respondesse, o que eu tô querendo dizer? Que o que o Ricardo tá trazendo é que tem que ter uma intenção do meu coração e eu não simplesmente querer ser uma pessoa mais organizada, uma pessoa mais regrada, ou uma pessoa que responde melhor. Mas a intenção do meu coração é colocar o Senhor no centro, como colocar o Senhor realmente assentado no trono do meu coração e entender que eu adoro a Ele com o meu tempo, com tudo que eu faço. Inclusive respondendo às pessoas, inclusive, né, sendo uma pessoa mais regrada e tudo mais, porque isso acaba até desembocando em várias áreas da nossa vida, né? Então, destacar que nós estamos falando de intenção do coração, né? Se você quer simplesmente ser melhor, cara, eu não sei se vocês concordam, mas talvez o cristianismo nem seja pra você, né? Porque a gente não vai conseguir ser melhor. Na verdade, você é pior. É um bichinho de Jacó, um vermezinho. Sabe, a gente é totalmente dependente do Senhor. Totalmente dependente do Senhor. E se o nosso dia a dia não reflete essa dependência, aí talvez nós estamos tentando apenas ser melhores. E você fala isso, né, pra uma geração que tem ouvido muito que ela é boa, né? A geração de hoje ouve que ela é muito boa. Sim. Que o que ela faz é muito bom. É revolucionário. Que ela tem mulher conhecida, é novo. Ela tem muito conhecimento, ela tem muita informação. E aí falar pra essas pessoas que ela ouve, né? Você consegue, você pode conquistar. Determina que você vai alcançar. Né? Tipo, sobe a montanha, corre a maratona. É isso aí. E várias coisas que a gente tem ouvido se alinhando ao evangelho que diz que não. Né? Não. Você só alcança se você entregar a Deus. Exato. Na verdade, aquele que quer ganhar tem que perder. Não é? O primeiro seja o último. É o paradoxo, né? O paradoxo do reino. Que é outra cabeça. É o que confunde, E é o que... aí é louvor mesmo, tá? Do Palavra Antiga, e fala muito isso. O paradoxo está colocado no palco. E é esse, não é antagônico, não é dicotômico, né? Não é maniqueísta. É paradoxo. Falar que aquele dá, recebe. Aquele que entrega, ganha. Eu acho que o evangelho é esse. E eu pelo que eu entendi, e parabéns pelo podcast, pela forma da condução. Sim. Pra gente poder trazer esse assunto na vida, né? E aí, a gente tá falando aqui de gerações, né? Sim. Talvez você que esteja ouvindo ou nos assistindo,
Você tá falando assim, tá, mas como que eu consigo viver isso, né? Eu fico trancado no meu quarto porque eu não tenho diálogo com os meus pais. Os meus pais não me entendem, eles não são convertidos. Não me ouvem. Não tem como dialogar com eles, né? A verdade que eu vivo não comunica. Vocês não sabem o inferno que eu vivo na minha casa. Eu vou dizer pra você, eu sei. Eu sei sim. Continua se entregando ao Senhor, né? Continua vivendo uma vida com o Senhor. E em nome de Jesus ele vai honrar a sua posição. Amém. Assim como os pais que estão olhando para os filhos e falam assim, vocês não sabem o que eu tô vivendo. Né? Todos os problemas, dilemas que eu tenho, que às vezes não passa pro filho, você não sabe o que tá acontecendo na casa. A minha filha resolveu mudar, não é mais filha. Quer que eu chame ela de filho. O meu filho não é mais filho, é filha. Cresceu comigo. Dentro da igreja, no evangelho. Difícil. Como que um coração do pai tá assim? Vocês estão falando de negar a si mesmo, de viver o evangelho, né? O que a gente fala para um pai e para uma mãe dessas? Você precisa amar o seu filho e a sua filha. É seu filho e sua filha, não deixou de ser seu filho e sua filha. Né? A gente crê que Deus, ele transforma corações. Sim. Não talvez da forma com que a gente queira, não no tempo que a gente quer, mas eu escrevi um dia, eu posso falar assim, o Espírito Santo é um gentleman, né? É isso aí. E ele respeita muito, mas a gente ora, a gente se entrega, a gente pede ao Senhor a fidelidade. Deus é um Deus fiel. Eu acho que esse atributo do Senhor, ele me constrange tanto, porque toda vez quando a gente vai cantar um louvor e tem a palavra fidelidade, mexe com o meu coração. Porque a Bíblia fala assim, mesmo eu não sendo fiel, ele permanece fiel. Ele não muda. Parece um absurdo, né? E se a gente for pensar, é um absurdo. Como que pode? É um absurdo, porque assim, eu titubeio tanto com as circunstâncias da vida, eu sou tão volátil, eu oscilo tanto com as minhas emoções, né? E ele me ama. Esse amor que constrange, esse amor que corrige, né? Sim. Porque a gente tá falando assim, o amor não necessariamente aceita tudo. Não. Pelo contrário, né? Ele fala que o pai que não corrige não ama o seu filho. É isso aí. Então, isso eu gostaria de deixar como mensagem, assim, talvez para você que esteja tentando se encontrar nesse bate-papo aqui, falando, puxa, a vida não é essa mil flores. E não é mesmo, a gente não tá falando que é, né? Não, de forma alguma. A nossa ideia, e pelo menos o que tá sendo posto aqui, é que existe um evangelho da graça, que não é fácil de ser vivido, existem as lutas externas que vão afligir o nosso coração, mas existe uma forma de poder conduzi-la da melhor maneira possível, que é, mais uma vez, né, entregando o governo do nosso coração ao Senhor. Amém. É isso aí. Acho que a pergunta é, eu amo como Deus ama, ou eu amo o que Deus ama, sabe? Quando a gente começa a fazer essas perguntas, a gente consegue ir vivendo. Boa. Gente, pausa rápida. Tá bom o papo, né? Eu sei, então deixa um like, tá bom? Também se inscreve aqui no nosso canal da igreja. E o mais importante, compartilha esse vídeo. Talvez você tá ouvindo essa conversa, talvez você está sendo edificado, o Espírito Santo está falando ao seu coração, porque é isso que nós cremos. Nós cremos que Ele está aí, falando ao seu coração e que Ele ainda age nos dias de hoje. Aleluia. E você pensou em alguém. Eu preciso mandar isso pro meu filho. Preciso mandar isso pra minha prima, pra minha mãe, pro meu pai. Então manda, faça isso agora. Depois você volta aqui. Pode crer? Gente, olha só. O pastor puxou o assunto, depois a gente foi para outro lugar. O bom de conversa boa é isso, né? Mas olha só, eu queria conversar um pouco sobre essa questão que nós estávamos falando sobre um pouco sobre adolescentes, depois a gente falou mais para famílias, a galera que é mais adulta. Nós temos aqui 3 pastores, um que foca mais na comunicação, no online, outro nos adolescentes, pré-adolescentes, outro mais na família, também mais focado no ensino. Como assim, né? 3 pessoas focadas em áreas tão diferentes, porque essa é a nossa igreja. A nossa igreja, ela é multigeracional, tem gente de todas as idades na nossa igreja. Todo canto do mundo, Graças a Deus por isso. Exato. cada zona de São Paulo. Pois é. E é interessante porque nós estamos na Vila Mariana, mas a grande maioria da nossa igreja não é da Vila Mariana. Nenhum de nós 3 é da Vila Mariana. Exato. Vem gente de todas as zonas e
Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. Eu não sei onde você vai ouvir esse podcast e qual é a São sua, Paulo. e qual é a sua interpretação de zona, mas o que ele quis dizer é região. Isso, regiões. Todas as regiões de São Paulo. Aí o cara vai falar assim, nossa, o pastor fazendo essa brincadeirinha. E assim, não só de regiões diferentes do estado, mas pessoas de classes sociais diferentes, idades diferentes. Como você falou, são gerações diferentes, todo mundo no mesmo lugar. Eu acho que eu sou muito mais o cara que coloca mais a mão na massa. Pastoreio também, discipulo também, mas eu sou muito funil de muita coisa. Então eu edito muita coisa, produzo muita coisa. Enquanto fazendo isso, eu tô pastoreando. Enquanto eu tô pastoreando, eu tô editando. Para vocês, como é pastorear uma igreja multigeracional? E principalmente para você, pastor, porque na tua casa você vive isso. A casa dele é muito geracional. Exato. Você tem uma filha de 19, 20, 18, e o mais pequeno tem quantos? 3. Duas gerações. Tem a geração beta, a geração alfa, geração Z. Sabe? Então, como é para vocês? Não, e ele com a Andressa também, né? Exato. Um casal. Exato. E é claro, né? A gente tá saindo de um lance prática na vida cristã e estamos indo para um lance um pouco mais pastoral, mas eu acho que isso é importante da gente ouvir também. Como é que a gente consegue pastorear uma igreja que tem tanta gente diferente? É a beleza. É a beleza de ser igreja. Eu acho que quando eu entendi essa vocação do Senhor de pastorear, né, de ser pastor, uma das coisas que eu ficava me perguntando é assim, como eu jovem vou conseguir falar com uma pessoa mais velha, né? E hoje ali no meio termo, eu tô falando assim, como que eu vou conseguir me comunicar com uma pessoa tão mais nova? A linguagem já é diferente. Sim. Minha filha, quando eu vou pregar, e eu fui convidado para pregar numa igreja para os jovens, ela falou, olha a linguagem lá, hein? Você usa umas palavras muito teológicas e tal. Mas não é isso, né? Sim. Não é isso. O amor de Deus, eu acho que ele permeia essa questão e faz ela ficar cada vez menor quando existe uma intenção de coração de cuidado. Sim, né? Sim. Mas eu acho muito belo, porque são necessidades diferentes. Né? E eu acho que reflete muito, a gente pode brincar um pouco com essa figura, o que o apóstolo Paulo fala de quando mais novo dava leite, né? E aquele que é mais maduro aí tem um alimento mais sólido. Mas a gente vê isso, por exemplo, nós tivemos, acho que há 2, 3 anos atrás, um batismo de uma senhora de 80 e poucos anos. Legal. Super madura, Sim. na vida, na família e tal, mas no evangelho vai precisar de leite, né? Interessante. Nossa, a coisa mais linda de pegar na mão, de conduzir ao evangelho, de ensinar, né? De dar uma percepção de mundo esperançoso que quando a gente olha talvez ela não tinha, né? Sim. Então eu acho maravilhoso, cara. Maravilhoso, assim. E é o que você falou, eu vivo isso em casa, né? É muito louco, assim. Eu sou o velho da casa, claro. A Ana Luísa ali já na sua juventude, aos 18 anos, nessa questão universitária e tal, eu vejo a dinâmica realmente é outra. Sim. Os outros ali, 9, 11 anos, num aspecto de comunicação muito objetiva agora. Eu tenho percebido isso, assim, eles são muito... E a explicação, ela tem que ter a paciência para explicar, né? Não existem respostas fáceis. Nem rápidas. Coisa que para Ana Luísa tem que ser. Rápidas e, assim, objetivas, né? Diretas. Tipo, por que você tá demorando tanto pra responder? Pra eles já não. Pra eles não. Pra eles a gente precisa mesmo explicar. E por de 3 anos, cara, é diversão, né? Ele deve se divertir. Ele tá descobrindo a fala, criatividade e tal. Viver isso, e aí, no âmbito da igreja, é realmente, tipo, refletir o cuidado de Deus, né? Sim. Na sua preocupação com todos, independente da idade ou da geração. Vou passar a palavra pro Ricardinho, mas eu lembro num bate-papo e numa conversa, de uma pessoa puxar um
uma reflexão que para mim eu achei tão importante, que ela falou assim, Paulo, a gente vive uma teologia muito fundamentada no século XVIII, XIX, né? Com pessoas do século XX falando para pessoas do século XXI. Olha só. E às vezes essa comunicação não tá clara para chegar lá, na ponta, né? É como que a gente consegue, de alguma forma, decodificar Sim. essa mensagem para que ela se torne clara para as pessoas que vivem nesse século, né? E esse tem sido um desafio maravilhoso para as gerações, assim, eu gosto. Eu acho que é um desafio lindo, porque, cara, você poder olhar para um culto e você ter todas as gerações e elas convivendo ali, todas juntas, ouvindo sobre a palavra de um mesmo Deus, cara, acho que a experiência que nós temos aqui na EBP, ela é linda. É rica, né? Acho que toda vez quando a gente sobe com o Intertim no terceiro domingo para tomar a ceia, eu já falei isso para várias pessoas, por que você sobe com eles? Porque não é uma outra linguagem, eu falo assim, cara, a preciosidade que tem você estar com a igreja não tem preço. Ele aprende, ele é acolhido, ele vê. Nós participamos há um tempo atrás de uma vigília de homens. E eu lembro que nessa vigília de homens estavam todas as gerações. Eu tinha o pré-adolescente novinho, o adolescente, o jovem, o adulto, o senhor. E a gente fez uma oração num momento onde os adultos vieram orar pelos mais novos, e teve um momento que os mais novos, eles foram se espalhando e foram orar por eles, assim. Cara, isso é a beleza da igreja. É você poder olhar para isso e falar, olha, cara, todo mundo ali, ele se conecta. E eu acho que esse desafio, claro que vem com algumas questões, né? Eu creio que o interesse, e acho que essa intenção de coração, ela é muito importante, porque é difícil você conversar do adulto, conversar com aquele que é mais novo. É isso. São assuntos diferentes. Como é que você acha que o pré-adolescente consegue vencer essa barreira geracional de idade? Pra conseguir servir, amar, viver a igreja com o mais velho. E vice-versa, né? Eu confesso que eu acho que primeiro a barreira tem que ser quebrada pelo mais velho. Porque às vezes há uma expectativa no mais novo de tomar uma atitude que ele não vai tomar. Ou de talvez você tomar uma bronca, né? Cara, vou fazer. Sabe quais são as pessoas mais velhas que ele tem na vida? Os pais, os professores, os avós. Cara, os caras que eles veem no clube, o treinador dele, todas são figuras que têm cobrança. São figuras que têm uma distância, que não falam o mesmo assunto, sabe? Então, ele vai olhar para o que ele tem como exemplo e olhar para a igreja e falar assim, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Verdade. Só que o pré-adolescente, o adolescente, ele tem uma característica de, quando ele é conquistado, cara, ele se abre. Quando há uma relação, ele tem interesse em continuar essa relação, né? Então, eu creio que essa quebra de barreira, eu diria que ela deveria vir primeiro do mais velho, porque ele já é mais maduro de se interessar pelos assuntos dele. Porque isso vai criar uma relação de você poder conviver. Cara, eu tenho 23. Eu já não estou na mesma época daquele que tem 11. Meus assuntos são outros, meu contexto é outro, as minhas amizades são outras. E não só por eu ser líder de pré-adolescentes, mas eu sempre tive essa de ter irmãos mais novos, de, cara, eu vou entender o jogo que ele joga. Mesmo que esse jogo não seja o que eu gosto. Mas pelo meu interesse na vida dele, eu vou entender o contexto dele. Né? Então eu sento às vezes pra conversar com o menino e falo assim, cara, que jogo você gosta? Aí ele fala, Roblox. Cara, eu não jogo Roblox. Mas eu vou. Pois é. Ou, por exemplo, se o menino falar de futebol, já conecta com o futebol. Às vezes eu não gosto de futebol. Eu gosto de ler. Qual vai ser o meu papel? Cara, eu vou... Que livro você lê? Aí eu vou pesquisar em casa, mano, esses autores, o que tem desse livro, quais são os assuntos, porque eu tenho interesse em me relacionar com eles. E eu acho que isso é uma característica que nós como igreja devemos ter. Porque isso vai ensinar também a ele, falar assim, cara, ele tá se preocupando em entrar no meu mundo, peraí, eu vou também dar a liberdade para que ele entre. Porque às vezes fala assim, o pré-adolescente, o adolescente, ele é muito fechado, a juventude, ela não se abre, ela não fala, e tem realmente, e é difícil. Mas falta também esse interesse
Acho que essa dedicação, porque você precisa dedicar, você vai precisar dedicação de tempo, energia. Cara, moleques são agitados, né? Mas isso quebra uma barreira linda. A gente fez o jogo da Copa com a juventude, né? E eu lembro de, no intervalo, assim, quando a gente foi tomar o café, tinha um jovem de uns 28 anos, e um menino de 12 anos, conversando. Uhum. Eles estavam batendo papo sobre o jogo e tudo. Legal. Sabe? Talvez aquele menino nunca esperaria estar tendo uma conversa com esse cara. Sim. Mas isso é tão belo porque quando eles se encontrarem no domingo, tudo bem, como é que você tá? Quando ele for pro Radical, sei lá, e se encontrar talvez num culto dominical ou num canal jovem, cara, a gente tá todo mundo se conectando, sabe? Então eu acredito que essa ação ela tem que vir do mais velho para que crie um ambiente seguro para o mais novo abrir as portas. Sim. Pra ele falar assim, agora pode entrar, né? Porque eles vivem hoje uma época muito vergonhosa, sabe? Eu tenho medo de falar, eu tenho medo de me abrir, eu tenho medo de dizer, não sei o que eles vão falar. Será que esse cara vai me zoar? Será que esse cara vai me entender? Poxa, meu pai não fala sobre essas coisas, por que esse cara vai falar? Né? Então quando a gente vê essas coisas acontecendo, cara, é lindo assim. Queria que esse seja Muito bom. o começo, o início, né? Viu, papai e mamãe? Presta atenção, hein? Isso aí, boa. Excelente. Cara, excelente. Excelente mesmo. Até porque, fazendo uma conexão com o que você falou lá atrás, que ficou na mente. Sobre essa questão dos pais, né? A questão do discipulado em casa, de você pegar na mão. É claro que aqui a gente tá falando, né? Do mais velho com o mais novo, mas acho que isso se aplica nas famílias também. Claro. Eu lembro muito de uma professora no seminário de educação cristã, que ela pega aquele famoso texto, né? Que inclusive eu já peguei um caso como esse, da mãe que chega no gabinete e ela fala, mas eu ensinei o meu filho no caminho, por que hoje ele não está mais aqui? Aí a gente fala assim, tá, mas você precisa interpretar o texto melhor, porque não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. É isso que a professora falou. E ensinar no caminho é isso aí. É o mais velho pegar a mão do mais novo e falar assim. E aí vai ter que ter a dedicação de tempo, de energia, de enfim. Mas o quão importante né? A geração atual entender as necessidades da geração que tá vindo, né? E acolher, e abraçar e tudo mais. Esse, na verdade, é o desafio desse podcast aqui, né? Uhum. Como é que a gente comunica Com todo mundo. Né? Exato. Para essa igreja. Mas a gente vai ter graça para isso. Amém. E acredito que só o que a gente conversou aqui hoje já, né? Supre todo mundo. Eu posso pegar um Claro, gancho do que você vai falou que vai. agora? Porque eu acho isso muito importante, assim, né? Dos pais que os filhos tomam outros caminhos que eles não gostariam que os filhos tomassem, né? E estão lidando com essa frustração, assim. Sim. E aí eu acho que é importante falar isso. Pai, mãe, você tá tendo uma oportunidade de ser pai e mãe agora de um filho que você não conhece. Você achou que você conhecia. Você não conhece. Então você tá tendo uma oportunidade de amar um filho que talvez não consiga atingir a expectativa que você tinha sobre ele. E eu acho que esse é o desafio desse pai e dessa mãe. Tá, isso aí. Que questiona a frustração que está vivendo. Sim. É um sentimento muito de Deus. Quem sou eu para falar do sentimento de Deus, mas acredito que em relação à humanidade. Sim. Tudo que eu fiz, me entreguei, e vocês preferem viver longe de mim. Sim. Como ser um pai amoroso e bondoso com a rebeldia do filho. Porque talvez os pais não se prepararam para isso. Idealizaram um filho e uma filha que não são. Não é esse ideal. Como viver aliás, é agora que é para viver o evangelho. Talvez a pergunta dessa mãe devia ser assim: como que eu pratico agora esse evangelho que eu aprendi na frustração que eu estou vivendo hoje? E não questionar por que o filho, né, não tá mais junto. Porque é agora, na vida dela, que o evangelho vai ser provado. É isso aí. Eu acho que é importante a gente... Gostaria até de levantar um assunto que eu tenho escutado muito, nesse de você falar de amar um filho que você não conhece, porque
às vezes, pro mais novo, há uma impressão de que o pai ele não tem interesse nas coisas que são relacionadas à vida do filho, né? Eu já escutei muito deles falarem assim, poxa, mas meu pai ele não se preocupa com isso. Ele não conversa sobre essas coisas comigo. E aí o problema é que alguém vai conversar. Opa. Exato. E Alguém ocupa o lugar, né? alguém ocupa o lugar. E acho que é uma das maiores dores que eu vejo no ministério, assim, porque alguém vai ocupar o lugar. Normalmente essa pessoa que ocupa o lugar não é alguém que tem o mesmo amor que o pai tem com o filho. Não vai ter o mesmo cuidado, não vai ter a mesma intenção de proteção com o filho. Que na verdade ele tá querendo só passar, ele quer ali conseguir conquistar por conquistar, né? E às vezes os pais ouvirem mais os filhos. Sim. Porque às vezes a expectativa é que o filho fale tudo de uma vez e isso não vai acontecer. É pedaço. Você vai conquistando e você vai abrindo. E tem que entender que tem coisas que ele não vai falar. E tudo bem. Não quer dizer que ele não confia ou que ele não tem segurança no pai. Mas existem coisas que ele gostaria de falar com outras pessoas. E aí nós precisamos ter o cuidado dele estar bem rodeado de pessoas. Quais são as pessoas com quem ele tem contato? Quais são esses com quem ele conversa? Né? Da onde ele está recebendo informações? Sim. Cara, a última geração e agora a geração Alpha e a Beta que já tá vindo, Sim. são gerações muito diferentes. Muito diferentes. Pro pai que tá uma geração X, são outros ambientes, né? Pastor Paulo viver isso loucura. porque foi criado de uma forma e a criação hoje é outra. Sim. Eu preciso entrar no meio da vida do meu filho, entrar na vida e falar assim, cara, eu preciso entender esse mundo. Tem muitos detalhes, sabe? A geração Alpha e Z, elas são muito personalizáveis, então elas gostam de coisas diferentes, elas gostam de coisas criativas. Você vê que ele não gosta do monótono. Ele não gosta da mesma coisa. Né? Ele gosta das coisas que brilham, eles são visuais, eles, sabe? O pai precisa entender qual que é o público da família dele. Sim. Qual que é a língua que ele fala. Eu não preciso falar um monte de gíria para alcançar o jovem. Eu preciso entender o mundo do jovem para conversar com ele. Boa. Às vezes o pai quer falar a mesma língua que o filho, mas é impossível. É isso aí. A gente fala, né, brincando, quando os pais falam 6-7, forma a hora pro pré-adolescente, pro adolescente, tipo, meu Deus. O cara tá falando isso. Eles não precisam de alguém que esteja no nível deles. Sim. Seja alguém que tenha interesse mais velho das coisas dele com o nível dele. Talvez eles falem assim, eu não gostaria que você tivesse esse nível, né? Eu quero que você cuide de mim, né? Isso, eu quero que seja maduro. Nossa, que interessante. Eu quero que você seja maduro, mas que a gente tenha relação. Cara, eu vejo alguns pais que, sei lá, saem pra ter um tempo de esporte com o filho. O pai pode ser ruim aquele esporte, mas ele gera pro filho as coisas, ele vai conversando e vai ajudando e criar momentos como estes do que esperar que venha algo, né? Tem acho que foi algum pastor do seminário durante algum momento de culto, eu não lembro muito bem, mas ele diz, eu não posso querer disciplinar quem eu não discipulo. E eu trago nessa ideia para nós que pastoreamos, para a igreja em si, para os pais, de que até o disciplinar, o exortar, o ensinar, ele vem de quem está junto, de quem acompanha junto. Existe um peso totalmente diferente de quem acompanha e fala uma coisa, de quem não acompanha e fala a mesma coisa. Sem dúvida. Tô ali, tô sentado com ele, eu ouço ele, eu tô ali, participo da vida dele, eu pergunto e tal. Aí eu vejo que ele fez alguma coisa errada, eu falo assim, olha, isso aqui não agrada a Deus. Sim. É diferente de alguém que não conversa, que não tem interesse nas coisas dele, e que vai falar assim, cara, isso aqui você tá fazendo errado. Ele pode ter o mesmo tom, Sim. mas ele não tem a mesma relação. E a relação para a juventude, acho que não, para todos, em geral, né? Essa relação, ela é muito necessária. Sim. Né? Sim. Então eu creio que tem que ter uma preocupação
em estar no mundo deles falando a sua própria língua, não a língua deles. Nossa, muito bom. É. Porque eu acho que muitos pais talvez não se posicionem por conta dessa questão que você falou, que ele tá muito preocupado em falar a língua do filho. E também tem uma questão, quando você falava que me veio à mente, que é talvez não acreditar tanto no poder da palavra. Eu vou explicar o porquê. Porque, por exemplo, você falou, se você não falar, e essa é uma verdade, se você não falar, alguém vai falar. A gente esquece muitas vezes que a Bíblia fala sobre tudo. E que nós podemos tirar princípios, e esses princípios devem ser os princípios da nossa vida, da Bíblia. Então, às vezes, o pai não fala, ou porque ele não sabe falar a língua do filho e ele não precisa falar, ou porque ele não tem o princípio bíblico sobre aquilo. E aí veio o que a gente comentou, a sexualidade, né? E por aí vai. Hoje é o tema mais em voga. O quê? E, gente, a Bíblia fala sobre sexo, sim. Sim. Sabe? E existem princípios ali que norteiam a nossa vida. Então, muito interessante. Muito interessante mesmo. E meio que a gente volta pro ponto zero, né? Que a gente tava falando, como que a gente se posiciona. Leia o mundo e fale o que ele precisa ouvir, né? Nesse caso, Posso até levantar seu filho uma fala o que coisa? ele precisa ouvir, claro. Eu acho que, até para que fique mais claro, nós precisamos entender a língua que eles falam. Porque às vezes eu não quero falar a língua dele, mas também não quero entender como é que eles falam. Preciso entender a língua que eles falam, preciso entender as coisas que eles falam, mas falar com alguém que tem uma maturidade, que tem uma vida. Sim. Eu acho que no ambiente da igreja acontece muito uma expectativa para alguns comportamentos cristãos que não foram ensinados. Sim. Eu estou fazendo uma série este mês junto com a minha equipe no Interteam sobre oração. E nós estamos usando o texto de Salmos, então sobre o livro de Salmos e pegando as orações para falar. Eu não estou dizendo para eles o que é oração, porque eles sabem o que é oração. Ele aprende no Kids. O que é orar? Falar com Deus. Ele sabe isso. A dificuldade dele é, como é que eu falo isso quando eu estou triste? Como que eu falo com Deus sobre as coisas? Eu conto tudo? Eu não conto? Ele coloca um monte de detalhes que talvez alguém vai falar assim, é só orar. Mas para ele quanto tempo que eu oro? Eu oro em pé? Eu oro sentada? Eu oro de olho fechado? Quando eu for orar, eu começo por onde? Tem uma ordem? Eu tenho que fazer sempre a oração do Pai Nosso? Ela é o quê? É uma ideia? É um exemplo? E a gente está trabalhando com eles de pegar o texto. Eu peguei, o primeiro foi Salmo 3, que é a oração de Davi ali, depois que o filho dele vai atacar Jerusalém. E falei sobre os medos, sobre as dores. Eu falei assim, agora você vai sentar. E eu tive que explicar para o Interteam, olha, quando você vai orar com Deus, seja detalhista nas coisas com você. Às vezes, porque a gente sabe que Deus sabe de todas as coisas. E para ele é tipo, eu falo tudo para Deus, mas Deus já sabe. Sim. Mas é instigar, eu tô ensinando ele a falar isso. Aí eles falam pra mim assim, Ricardinho, eu não consigo orar mais de 1 minuto. Muito cansativo. Aí a gente, ensinando eles, cara, a gente orou 7 minutos com eles. Tem que pensar que eu tô ensinando a ele a oração, então ele ora 5, aí ele ora 10, aí ele ora 15. Ele vai aprendendo a se disciplinar na oração, pra que quando eu estiver numa vigília, eu não olho e falo assim, cara, que ele não tá orando. Mas talvez eu nunca sentei com ele pra explicar pra ele como que é uma oração. Sim. Né? Poxa, meu filho não lê a Bíblia. Mas talvez eu nunca sentei com ele pra falar assim, olha, eu vou te ensinar o que é o devocional. O que é um tempo com Deus. Vamos achar formas, o que você gosta de marcar texto? Eu falo para os intérpretes, marca. Sim. Passa, marca texto. Você gosta de escrever, gosta de desenhar, desenha sobre aquilo que você está entendendo ali. Fazer junto, né? Muito bom. Porque a expectativa que nós temos já tem que ser condizente àquilo que nós ensinamos. Então, como é que eu vou querer que ele faça algo que eu ainda não ensinei? Para encerrar a minha fala, muitas vezes a gente olha para a juventude e fala, essa juventude, ela louva bagunçado. Então no louvor, parece que não há reverência, ou é só o pular, ou conflito de gerações. é só as emoções. E eu Interteam e falo assim, Ricardinho, eu levanto a mão quando eu vou louvar, eu ajoelho por quê? Porque ajoelhar ele não vai ter nenhum poder em si. Nem levanta a mão, não encosta mais perto do céu.
E são coisas culturais pro crente, né? A gente vai fazendo e tudo, e o pré-adolescente e o adolescente ele vai se questionar, por que eu levanto? Por que isso? No louvor, tem que ter intensidade? Por que tem que ter intensidade? O que é? Existem perguntas que parecem bestas, parecem muito simplistas, mas que mudam a experiência daquele adolescente na adoração dele com Deus. Muito bom. Então, é falar o que é o louvor, não é só dizer o conceito, mas fala, responder as perguntas de prática, né? Às vezes fala assim, Ricardo, eu posso orar durante o louvor ou eu só posso cantar? Parece uma resposta muito óbvia, mas pra ele é um conflito na cabeça dele. Tá em guerra. Ele fala assim, cara, como é que eu vou louvar e eu vou orar, mas eu vou perder o louvor, e o louvor é importante, mas a oração também é importante, como é que eu oro? Cara, ele tá num conflito que pra nós é assim, cara, pode. É muito mais simples, eu creio. Muito bom. Muito bom mesmo. Gente, para resumir o que nós falamos, independente se você é pai, independente se você é filho, ou independente se é só um conflito de gerações, o importante é nós entendermos que nós precisamos nos posicionar, biblicamente falando. Nós precisamos entregar a nossa vida aos pés do Senhor, todas as áreas da nossa vida. E principalmente, a gente precisa ler o mundo, saber onde nós estamos, né? E entender o que nós carregamos dentro de nós. E aí sim a gente conseguir ter uma espiritualidade cristã, uma vida prática realmente pautada nas Escrituras. Gente, considerações finais. Para a pessoa que está ouvindo a gente agora, como que eu consigo me posicionar então? Como que eu consigo viver na prática esse estilo de vida, essa cosmovisão bíblica que vocês estão falando? Para o cara que ouve isso, por exemplo, num culto de domingo, amanhã, segunda-feira, o que ele tem que fazer? O que vocês diriam para a gente encerrar? Cara, vive a vida com Jesus. É isso aí. É ou não é? Não tem resposta É leve, mirabolante, né? é leve, mas incomoda. É gostosa, mas é espinhosa, né? Viver com Jesus é tudo de bom, mas te tira da zona de conforto. É difícil a gente falar, o Ricardinho estava falando do conflito do adolescente, né? Nesse ponto da reflexão, mas a gente poderia citar outros aqui de pessoas mais velhas, né? Claro. Que geram desconfortos também, e talvez o pensamento seria o mesmo. Eu tô deixando de ter reverência, eu tô tendo muita reverência, eu tô perdendo respeito, né? A gente teve a Copa agora, o jogo da Copa no domingo. Foi um transtorno de conflitos, de gerações, de formas de se expressar e de pensamentos e tudo mais. De religiosidade também. Um monte de coisa. Então eu quero dizer o seguinte. Cara, deixa Jesus governar o seu coração. Eu acho que esse é o meu conselho para encerrar o bate-papo de hoje. Deu para ficar claro na nossa conversa que as percepções são muitas. A vida não é uma linearidade. Ela não é um padrão. Mas Jesus governando o nosso coração, a gente vai conseguir encontrar paz. Mesmo diante dessa vida tão difícil de ser vivida. Eu creio que sem Jesus nada do que a gente falou faz sentido. Né? Sem Jesus não há sentido, porque não há salvação sem Cristo, não há cruz, não há esperança sem Jesus, né? Então, Jesus é o que norteia tudo que nós falamos. Então, o governo é de Jesus, nossa vida é de Jesus. Então, quanto mais eu pensar, viver e buscar Cristo na minha vida, não é que mais eu vou estar sem problemas. É que eu vou estar mais convicto das mesmas promessas e falas e da fidelidade, como o pastor falou, que Deus, ele diz. Quanto mais eu olho para Jesus, eu acho que isso é o que tem que ser a importância, os olhos fixos em Jesus, é o que me dá a segurança de crer que ele voltará. É o que me dá a força para ir para o trabalho num ambiente tóxico, num ambiente de disputa, porque eu sei que Cristo é a minha força. É eu entender que se eu tenho alguém doente, se eu tenho
algum problema com algum parente, eu sei que Deus é aquele que restaura. Sim. Por olhar para Jesus, Jesus me faz não desistir. Eu acho que às vezes nós chegamos na semana e às vezes nós podemos desistir, mas o Senhor é a nossa força também, né? O Senhor é a nossa esperança mesmo para cada dia. E um dia de cada vez. Muito bom. É isso aí. E também eu considero muito o que nós falamos em relação ao que você trouxe, né? Sobre o texto de Tiago, que depois eu complementei sobre o texto de Coríntios, sobre a gente conhecer o nosso coração, sabe? E ser sincero e honesto com a gente mesmo. Eu acho que isso passa, a vida leve com Jesus passa por isso. Entende? Senão acho que a gente começa a ficar batendo cabeça no mesmo pecado, na mesma coisa. Então o que a gente pode deixar é isso, pessoal. Realmente viver uma vida com Jesus leve. Entendam que Jesus é fiel. E se coloque aos pés dele e seja sincero e honesto com você mesmo. E entregue essas suas fraquezas, assim como Paulo disse, aos pés da cruz. Amém. Pessoal, que coisa boa, hein? Muito bom. Muito bom. Obrigado. Mas Obrigado por vocês dois. eu agradeço de estar Obrigado. aqui. Privilégio. Bora. Você é louco pra mim. Nós, pastorzão. Boa. Tamo junto. Beijo pra você que tá assistindo a gente e até semana que vem. Tchau.